Fala, rapaziada que acompanha o Balança Timão, como é que vocês estão? Tá começando mais uma resenha aí, né, da semana, uma resenha que hoje o time voltou a estar completo, tá aqui o Vlad, tá aqui o Lucão junto comigo, mas antes de apresentá-los, vou pedir gentilmente para vocês já deixarem o like no vídeo aí, se inscrever no canal, compartilhar com os amigos corintianos de vocês também aí, beleza? Dá aquela moral para nós, dá aquela força para nós. Como diria o Augusto Melo, vem coisa boa por aí, né? A gente sempre brinca com isso, mas antes da gente trocar ideia do que realmente iremos falar nessa resenha, vou dar um salve para o Lucão, para o Vlad. Como é que vocês estão, meus irmãos? Tudo bem? Tudo bem, Fê? Tudo bem, Vlad? Hoje sim com o time completo. Como a gente citou no podcast, que ainda não foi pro ar, como a gente falou na nossa última resenha, o boyzão do Vlad estava viajando e agora ele está de volta, completando o time aqui para a resenha. Fez falta, Vlad? Sua opinião, sua resenha, seu ponto de vista faz muita falta no canal. Bom ter você de volta, irmão. Pô, obrigado, mano. Ou seja, que loucura, né? Primeiro, bem-vindos a mais uma resenha do Balanço Timão aí, galera que nos acompanha. O Fê já pediu pra compartilhar aí. É isso, mano. Manda pro brother aí e dá uma moral pra nós. Aliás, tô ficando cada vez mais feliz, mano, porque sempre tá chegando um amigo novo, mano. Tô feliz, velho. Até uma galera que nunca tinha comentado comigo por mensagem, me viu pessoalmente e falou: Porra, vi lá o podcast da hora, hein, mano? Os moleques são da hora, é bem Corinthians. Então, aliás, mandar um abraço pro meu primo, que o Luke, ele me falou esses dias que ele acompanhava, eu nem sabia também, mano. A galera mandou mensagem, pô, você é mó boy, tá viajando. Olha aí, mano. Eu falei, porra, a galera tá acompanhando demais, mano. Parece que eu fiquei um mês fora, que eu tava com saudades, mano. De verdade, velho. Obrigado, amigos. Obrigado pelas boas-vindas aí. Fiquei uma resenha e um programa. Parece que eu não venho há um mês, como eu falei. Então, feliz de estar de volta. Vamos falar de Corinthians. Infelizmente, o resultado do final de semana não foi como a gente esperava, mas cabeça erguida, bola para frente, que lá no parque é assim. Vamos falar um pouquinho ainda da Bad Vibes de sábado, mas vamos projetar também as próximas rodadas do Brasileirão e que vai dar bom para nós. Mas aí nós somos campeões paulistas pela 31ª vez, 27/3/2025 foi agora, tá? Então, dá uma segurada aí quem quer zoar nós, porque além de bicampeão mundial, nós temos 31 títulos paulistas. Vamos falar de Corinthians, mano. É isso aí, Vladão. Já levantou a bola para eu cortar já. Acho que nem vale a pena a gente ficar falando de lance, porque também não teve lance do Corinthians no jogo. Mas agora com a cabeça mais tranquila também, acho que vale o debate rápido para nós aqui, a questão da postura, né? Foi um clássico muito diferente daquilo que a gente viu nos dois jogos da final, né? Acho que por um certo momento a gente esperava um pouquinho daquilo que a gente viu no Allianz Parque, que a gente viu na Arena, o Corinthians brigando, competindo o tempo inteiro, mas foi muito longe disso, inclusive dos jogadores que a gente esperava alguma coisa nesse sentido, né? Se a gente for ver o primeiro gol do Palmeiras, o Carrilho nem divide direito a bola, Martinez errando tudo também, o Ranielli um pouco perdido, enfim. Acho que é um derby para ser esquecido, acho que sim, veio num momento muito bom para eles e num péssimo momento para nós. Até o João, que é um dos nossos grandes inscritos aqui, que comenta todos os nossos vídeos, comentou, falou: tem a sensação que se esse derby fosse daqui um mês, a nossa postura já seria diferente do que realmente foi no sábado, e eu concordo com ele. Mas ao mesmo tempo é um derby que gerou algumas polêmicas na internet aí, né? Então a gente já começa mais uma vez a discutir a capacidade da nossa comissão técnica, mas antes da gente falar disso tudo, queria ver com vocês essa questão do Donelli aí, né? Porque a galera veio pesada em cima dele. Eu mesmo comentei no pós-jogo que o segundo gol me incomodou muito. E se vocês quiserem, antes de passar a bola para vocês, eu até me justifico aqui o porquê o segundo gol me incomoda mais que o primeiro. O primeiro gol me incomodou o Carrilho, a forma que ele foi disputar a bola. Então ali, tudo bem, eu entendo quem fala, pô, mas o cara chutou no canto do Donelli, ele não chega. Concordo, beleza. O segundo gol, por que me incomoda? Porque quando o cara domina a bola e ajeita o corpo do jeito que ele ajeitou, ele meio que anuncia pro Donelli a chapada onde que ele vai tentar. Ele vai tentar meter aquela bola na gaveta, vai abrir a curva ali, ou ela vai na gaveta ou ela vai onde entrou, que não foi muito alta, e a minha opinião se prepara para chegar, entendeu? Se prepara para chegar. Mas enfim, o cara também foi feliz, um chute forte e tal, pegou uma curva, mas ao mesmo tempo eu vou num outro contraponto aqui que eu não vi ninguém falar, que se não fosse o Donelli também, o placar teria sido muito maior no segundo tempo. E é um problema a gente ficar nessa questão
pô, vai queimar o moleque, não vai queimar o moleque, por quê? Porque eu já falei aqui várias vezes que o Donelli me lembra muito o Júlio César, que é um moleque criado no clube, que entende o que é o Corinthians, que é muito corintiano e que obviamente quer dar certo. Quem vai falar que não é o sonho dele ser um dos maiores goleiros do Corinthians? Duvido que ele não sonha isso toda noite. Só que ao mesmo tempo, vamos supor que amanhã contra o Fluminense o Ramon e o Emiliano optem por entrar o Felipe, o terceiro goleiro, né? O Felipe Longo. Vamos supor que o Felipe Longo vá muito bem. Você queimou o Donelli, certo? Já era. Você acabou de queimar o moleque. Vamos supor que o Felipe Longo falhe e o Corinthians perca o jogo com uma falha dele. Eu vou falar, por que não ficou o Donelli? Por que vai colocar o moleque mais novo? Quer queimar o moleque mais novo? Então, nessa situação toda, a única coisa que eu falo para vocês é: quando o Corinthians vai dar um prazo final para a volta do Hugo Souza? Faz falta, né, Fê? O Hugo, ele se provou aí no. Eu ia falar nos últimos tempos, mas falar nos últimos tempos parece que ele tá há tanto tempo aqui, né? E não é o caso. Mas ele faz muita falta mesmo. É um puta de um goleiro aí, um achadaço nosso. Mas, cara, eu acho que a polêmica em si, de muita gente querendo colocar tudo nas costas do Donelli, além de ser algo muito raso, é algo muito ignorante, eu acho, da parte da torcida, sabe? Porque se todo o problema do clássico fosse só o Donelli, era algo muito fácil de resolver. Era muito fácil. Era só tirar o Donelli. Mas qualquer pessoa com dois neurônios que tenha assistido o jogo viu que o problema não foi só o Donelli. Ou o problema não foi o Donelli, porque ele não frangou em nenhum dos dois gols. Beleza, se quem acha que o primeiro gol era defensável ou que o segundo gol era defensável, beleza, ok, com a opinião de todo mundo. Mas para mim o problema foi a postura do time inteiro, não o gol que o Donelli tomou ou deixou de tomar. Pelo contrário, você, como bem disse, falou aí dos outros lances que ele salvou, que talvez o placar teria sido muito mais elástico do que foi. Mas, enfim, eu não trocaria para amanhã, não colocaria Felipe, eu manteria o Donelli. E eu não vi mais nada sobre o Hugo também, Fê. Você levantou um ponto que acabou de subir um alerta na minha cabeça, porque tinham falado do Hugo. Primeiro, acho que eram de 2 a 3 semanas. Aí, logo na sequência, eu tinha visto uma notícia que, pô, o goleiro costuma voltar mais cedo para esse tipo de lesão. Pode ser que a recuperação dele dure de 1 a 2. E, e já vimos que não foi. E até agora não teve nenhuma atualização sobre o caso. Eu não sei se vocês viram algo, não sei a opinião de vocês. Irmão, pelo que eu entendi foi, o Corinthians deu o diagnóstico, digamos assim, dia 1º de abril. E que essa é uma lesão que leva cerca de um mês para o cara se recuperar. Mas, tendo em vista tudo o que está acontecendo, eu acho que até para a torcida parar um pouco de ficar pegando no pé do Donelli e deixar ele entrar mais calmo nas partidas também, porque a gente que está em todo jogo, a gente vê que lá na arena é apoio total. Pelo menos a minha percepção que eu consegui Sim, ver sim. ali em volta de mim, quando o Donelli tá ali, a gente que assiste no setor sul, quando ele chega no setor sul, todo mundo aplaude, vamos lá, tal e tudo mais. Mas tendo em vista tudo isso, o Corinthians, eu acho que seria de bom grado o Corinthians vir a público e falar, ó, o Hugo se encontra nesse estágio de recuperação. Pronto, entendeu? Você deu uma justificativa para a torcida. Porque os caras, ultimamente a gente está tendo muita lesão de jogador, que também é uma coisa que está me preocupando, né? A gente foi para um clássico bem desfalcado. Né? Acabou a final do Paulista, a gente do dia para noite apareceu 5 machucados, modo de falar aqui, né? Então, isso é estranho. Então, uma forma seria, que eu julgo legal, seria o Corinthians vir a público e falar: ó, o Hugo encontra-se nesse estágio de recuperação. A previsão para ele voltar a treinar no campo é daqui tantos dias, para treinar com bola tantos dias, e talvez para jogar daqui tantos dias. Porque agora a gente tem uma sequência de 2 jogos em casa, 3 jogos em casa, né? 2 pelo brasileiro, um pela Sul-Americana, para depois pegar o Flamengo fora no Maracanã no brasileiro. Então, e aí, o Hugo já volta para o jogo do Flamengo? O Hugo realmente só volta em maio? Volta contra o Inter em casa? Quando que ele volta? Acho que o Corinthians poderia ter uma comunicação um pouquinho melhor no caso dessas lesões aí. Concordo com você, Fê. E antes de passar para o Vlad,
Só queria levantar o último ponto. Você comentou agora que o apoio que o Donelli tem, pelo menos ali do setor sul, que é onde a gente assiste jogos do Corinthians. E talvez isso explique muito a declaração que ele deu esses dias pós-jogo, que para ele o que importa é a opinião do corintiano que está no estádio. E muita gente que não vai ao estádio reclamou disso, mas eu também acho que faltou muito bom senso da pessoa entender o que ele quis dizer. Ele não falou que quem não vai ao estádio é menos corintiano do que quem vai. Ele falou que ali é a percepção de quem está no estádio, de quem acompanha o Corinthians de perto. Quem acompanha de perto não é a fiel histeria ou o moleque de 10 anos na internet com o Twitter aberto que xinga ele. A percepção que ele tem do corintiano de perto não é a mesma do moleque de 8 anos, de 10 anos, que está com o computador aberto xingando ele adoidado na internet. E isso eu concordo com ele, inclusive. Não só entendo, como concordo. Eu acho que é isso que o Lucão falou, mano. Acho que para entender o que ele disse, é só um pouquinho de boa vontade com o moleque também, né? O que ele fez foi a contramão que o William Londrino fez, né? Porque o William era super aplaudido na arena, era sempre mais aplaudido, mas ele preferiu entender ou justificar isso que o corintiano era quem xingava ele, o corintiano de verdade era quem xingava nas redes sociais e não aquele do estádio. Ao invés de ele considerar todo o apoio que ele sempre teve, ele considerou outro lado. O Donelli está fazendo o contrário, fez o contrário na declaração dele. Talvez podia evitar essa declaração, talvez sim, mas a gente vai entrar para um outro aspecto agora que acho que não precisa ser debatido. Acho que a gente sabe o que ele quis dizer, isso basta. E é isso. Todo mundo concorda, porque quem vai deixar ele seguro ou não para jogar é quem está ali, né? Quem está ali perto, e aí a torcida que está perto apoia o tempo todo. Mas minha opinião contra o Donelli é assim, não é mureteiro não, tá? Eu acho que ele não falhou, é óbvio, basta a gente entender. Quem entende um pouquinho, assim, eu não tô nem cagando regra, que nem, não quero suar arrogância, mas viu que não foram falhas, né? Não foi frango, óbvio. Teve gente que tá falando que foi frango, não foi frango. O que eu acho é que tem o frango, tem a falha, né? E tem as bolas que dá para pegar, pô. Eu acho que daria para pegar a segunda bola, eu acho que a leitura que eu fiz do lance é basicamente o que você falou, ele é um goleiro profissional e ele se preparado, vamos dizer, para sair antes, né? Para sair um pouco antes, como acontece, acho que ele dava para defender. O meu ponto com o Donelli é só um pouquinho na contramão. Na verdade, não é nem contramão, vocês não disseram o contrário disso. Eu que vou fazer um outro caminho, assim. Acho que ele não comprometeu o derby. Quem comprometeu o derby foi o time. Foi uma merda, que não criou, que não jogou, que foi amassado o tempo todo. Se o goleiro lá, sei lá, escolhe um goleiro aí, você que tá reclamando tanto do Donelli, coloca o melhor goleiro do planeta lá e ia mudar o quê? O jogo? Porra nenhuma. Ele podia ter pego a segunda bola ou a primeira e tomaria outro, porque o Palmeiras não é sossegar com 1-0, né? E eles amassaram o Corinthians, isso é um fato. O Lucão muito bem pontuou aqui. Antes o problema do derby fosse o Donelli. Mas, dito tudo isso, tá? Minha opinião, não passa confiança, mano. Goleiro de time grande, eu acho que ele é aquele goleiro que tem que pegar as bolas que não pega, que outro goleiro comum não pega. É o goleiro que tem que passar confiança para fora, para dentro, tá ligado? Não é só o goleiro que não falha. Para jogar no, basicamente, na minha visão, o goleiro é um só, né? É um só que tem ali, né? Um goleiro de Corinthians é o goleiro que passa confiança para todo mundo, mano. Que o melhor batedor de pênalti do adversário vai para a bola no final de campeonato e você fala assim, nosso goleiro vai pegar essa porra, mano. Tá ligado? Eu acho que o goleiro do Corinthians é isso. E o Donelli, para mim, não passa, mano. Então, acho que muita gente critica ele por essa não segurança que acontece com o Donelli. Eu acho que. Só que às vezes que a galera pesa um pouco a mão nas críticas. Às vezes a pessoa até sente isso que eu tô dizendo, mas ela, na hora de externar, ela vem com argumentos que não são os fatos. Que ele falha, que ele erra, que ele não sei o quê. Não, talvez não seja o fato. Mas, na minha opinião, o Donelli não passa a menor confiança. Não trocaria também para agora, mas a minha opinião assim, não trocaria para agora, mantém o moleque, não pode queimar o moleque, corintiano, tá aí há vários anos, aquela coisa toda que todo mundo sabe. Mas o corintiano também sou, eu não sou goleiro do Corinthians, sim, mas ele tá se preparando há muito tempo, goleiro de seleções de base, aquela coisa toda. Então, deixa o moleque, mas a minha opinião, já falamos isso aqui, inclusive, em dezembro, que o Corinthians precisa de um goleiro à altura para ser reserva do Hugo. Porque se o Hugo machuca um dedinho, machuca um dedão, machuca sei lá o que for, e a gente está às vésperas de um jogo do ano, se o Hugo machuca dia 26 de março de 2025, num treino, fudeu, sério.
fudeu, porque a final do campeonato seria outra. E goleiro pro Corinthians tem que pensar em jogo desse tamanho aí, mano. Não é pensar pro jogo contra o Novo Horizontino, contra o Fulano, sem desmerecer ninguém. Inclusive, o nosso adversário da Copa do Brasil, tô falando que já passou, mas tamanho de clube, tamanho de jogo, né? Acho que goleiro pro Corinthians é aquele goleiro pra gente ter e a gente vai jogar uma final, vai jogar um jogo grandão e falar, mano, tá suave com quem tá lá, sabe? E o Donelli não passa isso, mano. Então, a minha opinião sobre o Donelli é essa aí, rapaziada. Nossa, mas é que eu acho muito difícil a gente ter um goleiro reserva não só na qualidade, mas na confiança que o Hugo passa pra gente, sabe? Eu não precisa nem ser na mesma. Não precisa nem ser na mesma. Pô, o Hugo é fora da casinha, beleza, a gente acertou ali o cara para trazer. Não sei se foi sorte, se foi competência do soldado, enfim. O importante é que acertou. Assim como acertou no Cássio, que também passava confiança quando a gente precisava dele. Mas acho que a gente nunca vai ter um goleiro à altura do titular como reserva, sabe? Eu até acho que não também. Eu acho que não. Mas que nem nem muita com poder gente. decisivo, sabe? Igual ao do titular. É que nem muita gente até fala assim, argumenta. Eu vi recente alguma galera que eu até gosto, que eu respeito. Não foi apenas o Kaká, porque o Kaká todo mundo aqui é fã, né? Que acompanha. Outros canais também eu vi falando. Exemplificaram o Walter, por exemplo, de que a torcida do Corinthians massacrava o Walter. Pode ser que boa parte massacrava o Walter. Mas eu acho que. Não vou responder por vocês. Mas uma coisa era quando o Walter ia jogar, outra coisa é quando o Donelli vai jogar. Era muito diferente, rapaziada. Era muito diferente. E assim, beleza, o Walter podia ser um ponto fora da curva. Pode não achar um goleiro no nível do Hugo, tá? Não é nem isso que eu tô falando, mas o goleiro que passa um pouco de confiança. O Donelli não passa confiança, mano. Pelo menos a minha visão, não passa. O Donelli vai jogar e fala, fudeu. Ele pode não falhar. Ele pode, sabe? Mas não me passa confiança. Imagina pro time. Eu concordo com você, Vlad, mas tipo, no mesmo exemplo que você me trouxe, sei lá, numa final de Libertadores, jogo de volta e o primeiro jogo foi empate. Num cenário onde fosse Cássio e Walter. O Cássio se machuca um dia antes da final. Se eu olho para o banco e tá o Walter, eu falo, fudeu, não é o Cássio. Acho que não. Eu acho que não. Acho que eu não ia por estar exemplo, confiante igual, sabe? Talvez eu estaria menos confiante com o Donelli. Que na Libertadores era o Júlio César. Talvez voltaria todo aquele negócio de novo do que tinha acontecido no Campeonato Paulista e tudo mais, né? Eu acho que, por exemplo, o Walter, quando o Cássio foi para a seleção lá em 17, eu posso estar aqui errado alguma coisa, tá? Posso estar sendo um contador, analisando uma coisa em 2025, pensando na cabeça de 2017 que eu posso nem lembrar. Mas, mano, eu lembro do Cássio na seleção e muito corintiano falando, pelo menos temos o Walter. Não é o nível do Cássio. Não, isso sim, é que é difícil, né, Vladão? Você me fala quais times o cara perde o goleiro titular e ele vai tranquilo com reserva. Não, eu acho que poucos. Mas pouquíssimos, não são. Pouquíssimos. Talvez o Santos, que tem o João Paulo, que voltou de lesão e não conseguiu pegar o lugar do Brasão de novo. Acho o Lomba no Palmeiras faz um arroz com feijão bem feito. Mas o São Paulo sofre com o Jandrei quando joga. O do Flamengo eu não acho nem o titular bom. Então, o reserva, então o Galo, se não joga o Everson, joga um outro moleque lá também. Não tem. Tipo, realmente não tem assim. Então, eu entendo o seu ponto, eu concordo, mas é difícil. Na questão de passar confiança, eu assino embaixo. Infelizmente, por tudo que a gente vê, e talvez não seja nem por característica, sei lá, acho que é até pela envergadura do Donelli. Eu acho que até a estrutura dele não faz a gente olhar para ele como um goleiro que vai nos passar uma confiança, entendeu? Não, talvez até os 2 gols que a gente tenha tomado mostre isso. Tipo, do time adversário arriscar mais chute de fora da área, sabe? Por ser ele. Sim. Mas sei lá, por exemplo, Vlad, sei lá, numa possível janela do meio do ano. Se for, de novo, eu mantenho a minha opinião do final do ano. Se fosse para buscar alguém, eu de novo não priorizaria goleiro. Eu priorizaria alguém para zaga. Para mim é prioridade, sabe? Do que o goleiro. Para mim, hoje, se no sábado, por exemplo, se a gente tivesse uma zaga bem postada ali, talvez teria dado uma segurança muito maior para o Donelli na partida, sabe? Ele não teria passado o sufoco que ele passou no jogo. Eu acho que assim, tratar goleiro como um goleiro reserva como prioridade, não. Mas também não descartaria se houvesse a possibilidade, entendeu?
E isso no final do ano eu ainda tava mais na opinião do Vladão, assim. O problema é que, acho não é um problema, o Donelli é novo, você consegue emprestar, ele tem contrato, consegue fazer ele rodar, pegar uma experiência, acho normal, faz parte. Numa dessa ele se encontra num time aí, fecha o gol e tal, ele volta muito maior do que ele saiu, entendeu? Eu acho que é isso. Agora é Eu acho que difícil, mano, é difícil. Ele é, já começou muito cedo assumindo umas buchas muito grandes. Ele é, começou a jogar em 2022 com o Vitor Pereira, moleque, acho que ele tem 22 anos. Começou a jogar com é. 19 e já foi o segundo derby dele em Barueri. Já teve que pegar um monte de bucha aí, é difícil, mano. É É difícil. difícil pra caralho. Assim, é isso, eu sei das dificuldades todas, mas eu sigo achando que, e a gente discorda, tá tudo certo, que o Corinthians tinha sim que ir atrás de um. Ah, é difícil pra caralho. É como era difícil achar um titular. Até esses dias, perdemos 2 goleiros titular aí em 15 dias, foi difícil achar o Hugo. Dá pra achar um outro, não do nível do Hugo. Talvez um goleiro que passe um pouco mais de segurança, talvez um goleiro mais experiente, talvez. Isso é a minha visão, assim. Eu acho que, beleza, igual o Hugo não vai achar, mas dá para ter um goleiro ali que passa um pouco mais de segurança, porque essa minha visão, acho que é de uma maioria da torcida. Eu acho que chamar o Donelli de frangueiro é um absurdo. E falar que o Donelli passa segurança, não passa, mano. E o que o Fê falou, muito bem dito. Poucos os times têm. O Corinthians tem que ter, mano. Tá? Então, eu acho que assim, você trazer um goleiro reserva não te inviabiliza de você trazer uma prioridade, um zagueiro, não, até porque, porra, o Hugo nem veio ganhando tanto assim, o Hugo, que é o cara aí, que você pega um reserva bom, porra, tem um scout, põe pra trabalhar aí, mano, vai buscar lá no Chaves de Portugal, vai ver aí, porra, dá uma rodada, na minha visão é isso, e eu acho que o Donelli, assim, é importante, porque é muito difícil, agora pensando até no moleque, né, porque eu tô com vocês, eu não sou a favor de queimar o moleque, não. O moleque da base do Corinthians aí tem potencial, seleção de base, o caralho. Não tô falando que ele é uma merda. Não tô tirando o Donelli pra merda, tá? Só pra deixar isso muito claro, mano. Não é isso, né? Só que eu acho que assim, ele tá jogando o maior time do Brasil, mano. É foda mesmo. É uma bucha do caralho, mano. E a gente não tem que ter tanta paciência com jogador nenhum, não, mano. Tá ligado? Então, e não tô falando que a gente tá tendo com o Donelli. Eu tô dizendo que, não, mano, não entregou o que a gente quer, não passou confiança, irmãozinho. Alguns, tchau. Outros, tem um cuidado maior, empresta o cara, deixa ele jogar o brasileiro ali pelo Cuiabá, deixa ele jogar o brasileiro, com todo respeito ao time que eu tô citando aqui, joga o brasileiro pelo Vitória, joga o brasileiro por alguém, roda, daqui a pouco você volta, mano. Muito mais rodado, muito mais experiente, né? Temos exemplos aí na história do futebol, então não queimar o moleque, nem dar o moleque de graça, não, mas na minha visão, é um problema quando o Hugo não tá. E ainda só fazendo um contraponto, eu acho que, só para fechar esse assunto, Vlad, dessa bucha mesmo do Donelli, você comparou com o Walter entrando em 2017, quando o Cássio vai para a seleção, mas a gente fala também de um goleiro reserva entrando num time que foi campeão brasileiro naquele ano, né? Eu acho que é muito mais cômodo e fácil, entre aspas, né, para um goleiro reserva entrar como para substituir o titular num time redondo, num time que está funcionando e num time que está caminhando para um título, do que entrar para um tipo entrar como reserva num derby para um time que o principal defeito vem sendo as laterais e a zaga, sabe? Eu acho que a pressão aumenta ainda muito mais, sabe? O nível de dificuldade aumenta muito mais. E ainda isso somado com a gente ter acabado de ganhar uma final contra esse rival, que tá vindo mordido, tá vindo para amassar, tá vindo para pressionar. Tipo, eu acho que o nível de dificuldade do Donelli para essa partida em específico de verdade não tem nem comparação com a passagem do Walter ali em 2017. Mas só nesse exemplo em específico, tá? Não, entendi total e faz diferença mesmo. Eu só acho que também, só para finalizar minha parte também, é isso. Acho que não passa segurança e não para queimar o moleque, enfim. Mas também, assim, eu sinto que às vezes, tudo bem também se for o caso, porque é goleiro, é diferente mesmo, né? É um só que joga, aquela coisa toda que a gente sabe. Mas, assim, é difícil, porque se a gente pega, traz um jogador como o Donelli, coloca ele na lateral esquerda do Corinthians, esse cuidado a gente não teria, mano. A gente não ia estar nem ligando se o jogo era em Barueri, se era contra os caras são campeão do mundo e nós não. Foda-se. Não passou segurança, errou 1, 2 passes, errou uma bola na cara que podia ter feito, que se fosse um lateral decente, se ele tivesse acertado decente, eu usei um termo muito pesado. Se fosse um lateral melhor, tivesse acertado, a gente não ia ter esse cuidado, não. Então, acho que a gente tem que tomar um cuidado também, não é o nosso caso aqui, de tipo, é corintiano, aquela coisa toda, beleza, mas é o Corinthians em primeiro lugar, mano. Então, tá passando confiança? Tá, ótimo, não tá,
vamos ver aí, bola para frente e cuidar. Mas assim, tomara que, porra, aquilo que a gente sempre fala, tá? Para acabar a minha parte. Porra, que o Donelli comece a fechar o gol e a fala que amanhã. E eu sei que de vocês eu não vou ter isso, e não precisa ninguém mandar para mim, chupa porque o Donelli é bom. Não, eu vou ficar feliz pra caralho. Mas pra caralho. Inclusive, eu vou na arena, toda vez que ele aparece ali, eu aplaudo ele. Eu quero que ele se dê muito bem. O Donelli fechando o gol é bom pra mim, pô, é bom pra nós, tá ligado? E tomara que isso aconteça. Mas, na minha visão, assim, realmente não passa confiança, não passa, mano, infelizmente. É isso aí. E bom, já que a gente está na polêmica, eu gosto um pouquinho de ficar entrando no assunto polêmico, eu vou entrar em mais uma polêmica, né? Porque hoje, essa matéria no GE aí falando que o Coronado está lidando com frustrações e que ele está e que essa frustração ela está aliada em dois pontos. O primeiro, que ele está decepcionado que ele não consegue jogar o quanto gostaria, e do outro lado, o Corinthians é, ficar meio numa saia justa, porque quando é para contar com ele, ele nunca está à disposição, está machucado tal, para suprir essa ausência do Garro. Antes de passar para vocês, eu já vou dar a minha opinião aqui, e com esse cara eu vou falar direto e reto, tá? Custa muito caro, quando precisa nunca está à disposição. Se ele se machuca, é sempre ou é no treino ou é no jogo. O cara aí é 2 semanas fora, joga um jogo para ficar 5, 6 fora, e quando joga, que ele fala tanto de ter oportunidade, quando entra também, não mostra nada diferente daquilo que a gente esperava que a gente pudesse ver dele. Eu acho que de todos os jogos que ele fez, a gente consegue contar nos dedos os jogos que foram muito fora da curva. Um que ele faz com o Racing do Uruguai no ano passado na Arena, o jogaço que ele faz, a partidaça que ele faz contra o Fortaleza no Castelão, do jogo de ida da Sul-Americana no passado, e vamos falar do golaço que ele fez no São Paulo ano passado também na Arena, e esse ano fez um gol no Velo Clube, fez um gol no Noroeste, e é isso. Eu acho que pelo que ele entrega, Coronado, se você está frustrado, se você está decepcionado estamos nós torcedores, porque você custa muito caro, fizeram um puta do marketing em cima de você, e quando a gente precisa, você nunca está disponível. Então, infelizmente, se vier alguma proposta, passar bem. Não sei o que vocês pensam sobre isso. Igual, Fê, se ele tá frustrado, o torcedor tá tão frustrado quanto, eu acho. Eu já levantei esse ponto, acho que mais de uma vez aqui na nossa resenha, principalmente, de que todo jogador que a gente vê em podcast, quando vai falar do Coronado, exalta o quanto ele é craque, o quanto ele joga bola, o quanto ele é um jogador diferente nos treinos, o quanto ele é um gênio do futebol e tudo mais. Então, frustrado tô eu de não ver esse futebol todo. Eu queria ver isso em dia de jogo, eu queria ver isso lá da arena, eu não queria escutar isso em podcast. Então, para mim, frustração é ouvir todo jogador falar isso e eu não conseguir enxergar isso no dia que eu preciso enxergar. Ou no dia que eu preciso que esse jogador esteja em campo e nem ali ele está. Acho que a maior frustração é nossa, não é dele. Mano, eu tô rindo por jeito que você falou, Lucão. Pô, nossa, o gênio do futebol. É isso, mano. Nessa aqui eu não vou discordar de vocês, não, tá? Mano, Coronado, mano, realmente, velho, você vê o trato dele, esse termo trato com a bola, eu não gosto muito, mas você vê, mano, ele é diferente, mano. Ele é de fato diferente, mano. Ele sabe bater na bola, ele sabe jogar bola, todo mundo vê ali. Só que, mano, não foi, velho. Não vai. Infelizmente, ele teve problemas físicos, muitos aqui. E é aquilo que eu acabei de falar, só para manter um pouquinho de coerência. Às vezes a gente erra também, às vezes a gente é incoerente, tá tudo bem, mano. Ainda mais em conversas como a nossa aqui, tá tudo certo. Onde a gente envolve muito amor, muita paixão, né, mano? A razão não fica sempre em primeiro lugar. Para manter um pouco de coerência do que eu acabei de falar, mano. Porra, teve problemas físicos, dá para saber que joga bola e tal. Não foi, mano. Não dá mais pra ter essa paciência toda, não, mano. Tá no Corinthians, velho. Ah, é um bom cara, é um cara gente boa. Pode ser do caralho. É um gênio nos treinos, pô, é um gênio. Bate bem na bola, bate bem. Maravilhoso. Mano, entregou, mano. Valeu. Tô com vocês nessa aí, mano. Apareceu proposta, irmão. Aqui não foi, infelizmente, mano. Ah, mas se fosse, mano, mas não foi. Infelizmente, às vezes o jogador tem que contar com sorte também, tem que estar na hora certa, no lugar certo. Porra, de repente uma lesão atrapalha mesmo, como seria? Ah, mas como for, tá bom. E nem sempre o clube, o torcedor, tem obrigação de ficar esperando, porra. Ah, pode ser que o ano que vem, pode ser que 2040, sabe, em 3078 ele joga alguma coisa. Não dá para esperar, ele tá no maior clube do Brasil, mano.
vamos andar, libera essa folha se tiver possibilidade, traz um outro meia para ser reserva do Garro, porque realmente a gente não pode contar com nada, infelizmente. É isso aí. E para a gente fechar aqui nossa resenha hoje, queria saber de vocês o que esperarmos depois de sábado, né? Depois da postura de sábado, o que esperar desses dois jogos em casa. Confesso para vocês que a postura assustou no sábado. Confesso que entendo eu que essa postura não irá se repetir, até porque esse elenco jogando dentro de casa, desde a chegada do Ramon e do Emiliano, é um elenco que, pelo menos na Neoquímica Arena, costuma ter boas atuações, diferente do Huracan, que ali tudo foi fora da curva aquela noite, chuto eu, mas acredito que o último sábado jogou uma pressão um pouco maior para essa sequência de dois jogos em casa que a gente vai ter agora. Lembrando que o Fluminense também tem um elenco que a base está mantida há muitos anos, né? Muitos jogadores jogam junto há muito tempo lá. Martinelli, Arias, Ganso, então Cano, então o Keno já está um tempo lá também. Então não é um time bobo. O Renato Gaúcho chegou agora, também já está com bons resultados ali no Fluminense. Então é aquilo, né? O Corinthians amanhã é sempre um adversário muito difícil, mas é isso. Acho que cravar a vitória não dá, porque futebol não existe isso, mas eu acho que é o que a torcida espera, pelo menos nesses dois jogos em casa, nessa sequência, que ano passado mostrou a importância de você começar bem o Campeonato Brasileiro, né? Para aquele momento que todos os clubes têm no campeonato, que é da oscilação. Todo clube oscila no meio do campeonato, né? Vai chegar um momento que os clubes vão oscilar, para que a gente não consiga ficar tão desesperado como foram os dois últimos campeonatos para nós. Então, eu, Felipe, não consigo, falando por mim, não consigo falar, tem que ganhar esses dois jogos. Eu acho que eu quero ganhar todo o jogo, isso é fato, mas eu acho que eu espero um pouquinho de uma postura melhor e de um time que vá me dar uma resposta muito diferente daquilo que a gente viu no Derby em Barueri. E eu vou falar para vocês, o que eu espero é um Corinthians competitivo, lutando, e que, se der tudo certo, tomara que consiga sair com 6 pontos, né? Falando desses dois jogos em sequência dentro de casa agora. Não, é isso, Fê. Eu acho que a postura ela tem que ser diferente. Ela não só por ser em casa, né? Eu acho que o fato de ser em casa, muitas vezes a gente, como torcedor, não deixa a postura que aconteceu no sábado acontecer na arena, né? É óbvio que a gente gostaria de ver essa postura que o Corinthians tem em casa em todos os jogos, mas em casa é mais fácil de cobrar, a gente tá ali. Mas a postura vai ter que ser diferente nos próximos 3 jogos. A esperança são de 3 vitórias. Dos 3 jogos, eu acho que o próximo, que é o de amanhã, é o mais difícil. Eu acho que o jogo contra o Fluminense é o melhor time dos 3 que a gente vai pegar. Vai ser o jogo mais truncado, vai ser o jogo mais difícil, mas o Corinthians tem capacidade de ganhar. Amanhã, se eu não me engano, voltam já alguns desfalques nossos. E é isso, cabeça no lugar, esquecer o que passou no sábado, voltar a jogar o que estava jogando e voltar a ter a postura que estava tendo. Se tudo voltar ao normal, eu acho que a gente volta a ser competitivo e a gente tem tudo para sair feliz amanhã de lá. Eu acho que o segredo é esse: é esquecer sábado e voltar a fazer o que a gente já estava fazendo. É isso. Jogo duro. Amanhã é jogo duro. Pedrada, o Lucão caiu? Caiu. O Lucão caiu. É isso? Bom, pelo menos Acho ele que ele finalizou. caiu aqui. E pelo menos ele finalizou certinho, né? A parte dele, ainda bem. É isso. Jogo duro amanhã. Não vai ser óbvio, não vai ser nada fácil, mano. O Campeonato Brasileiro é foda mesmo. Voltou. Aí, Lucão, é nóis, hein? Campeonato Brasileiro não é fácil, todo mundo sabe disso. Falar que da dificuldade do Brasileirão é chover no molhado. Não vamos para a Neoquímica Arena esperando um jogo fácil, porque não vai ser. É um aniversário de camisa também. Osso duro de roer, mas para a gente jogar em casa e até para dar uma resposta rápida do que aconteceu no sábado, é isso aí, mano. 3 pontos, mano. Não importa como, tá? Eu acho que a gente também tem que. O corintiano, ele é assim já, então tô falando aqui só para tirar de mim mesmo. Mas a gente tem que ter paciência, né, mano? Não vai dar a resposta atropelando o Fluminense, não necessariamente, né? É difícil pra caralho, mano. Os caras sabem que jogar aqui em Corinthians é difícil.
Já ganharam agora um outro clássico nacional na casa deles na última bola do jogo, então eles vêm cheio de moral, cheio de confiança. É difícil, mas assim, importante fazer os 3 pontos. Essa sequência que vocês falaram é isso, mano. 3 pontos agora, no sábado, inegociável os 3 pontos. Tem que fazer. É difícil também, porque o esporte não vem para passear, mas os 3 pontos. Depois, Sul-Americana, assim, jogo da vida já, né? Porque a derrota na primeira rodada nos prejudicou, a gente conseguiu manter pelo empate fora, mas tem que ganhar para a gente quiser permanecer na competição, e é importante para a temporada que a gente mantenha. E digo mais, mano, dá para esticar para o Maracanã. Estica para o Maracanã lá, volta com o empatezinho, tá lindo. Vou fazer 7 pontos no Brasileirão, tá do caralho. E é por isso também que eu quero chegar a um outro ponto. O Fê sempre falava isso ano passado. E eu acho que assim, o Brasileirão, ele é um campeonato longo e você pode fazer no trocas, tá? E tá tudo bem. Claro que é importante a gente ganhar, até porque são os 2 primeiros dessa sequência no Brasileiro, são em casa. Então, pô, é importante fazer os 6 pontos logo. Mas, mano, o esporte negociava os 3 pontos. Cara, dependendo de como for a sequência, você empata com o Fluminense, você vai, por que não ganhar no Maracanã? Por que não? De repente você empata, faz 5 pontos em 3 jogos. Talvez, não é o ideal, claro que não é o ideal, mas assim, pra gente ter calma também, sabe? É longo, não dá pra ficar perdendo ponto, mas a gente pode não ganhar de todo mundo dentro da nossa casa, não. E o campeonato, de novo, eles podem ter trocas, né? Você vai jogar com o Flamengo no Maracanã? Derrota na certa? Não. Talvez o mais comum? Talvez, mas é o Corinthians, pô. Então, pensar também no jogo contra o Flamengo, fazer um bom jogo lá, por que não? Voltar com a vitória, voltar com o empate, e aí as coisas vão ficando muito mais fáceis. Mas o ideal para essas primeiras semanas agora, tenta ganhar os 2 jogos, é importante fazer os 6 pontos, minimamente 4 deles, e para a gente não desesperar, e que o time tenha a consciência de que o Brasileirão é isso, e ano passado a gente provou isso. E na Sul-Americana, que a gente vai falar depois, mas ganhar ou ganhar. Então, eu tô com vocês nessa aí. É importante fazer os 6 pontos, mas caso não venha, dependendo de como for o contexto, tem o Maracanã para trazer um que, teoricamente, não é porque é o Flamengo, tá? Quando o Flamengo vier aqui também. Quando o Flamengo vier aqui também, eles podem contar com um empate ou uma derrota, porque é o Corinthians. Inclusive, nos últimos tempos aí, eles ganharam na Libertadores, beleza, mas só jogo duro aqui para eles. É só pedrada, porque é o Corinthians. Então, por que não você sair lá, voltar com os 3 pontos? Mas é só para a gente ter a calma também de calma, porra. Né? Calma aí, beleza, a derrota do derby foi terrível, importante dar uma resposta rápida, mas calma que às vezes ela pode, né? Enfim, vocês entenderam, não vou ficar falando, vai ficar redundante, mas dá para fazer os 6 pontos aí nas 2 próximas horas do Brasileirão e esperamos que faça. É isso aí, Vladão. Então, Lucão, Vladão, agradecer de novo vocês por essa resenha, bem-vindo de volta, hein, Vladão? Vladão que estava querendo virar o marinheiro aí. Pô, obrigado, estava em alto obrigado. mar, mas... Tava bom, hein? Mãe, um beijo, foi lindo, viu? Obrigado, mamãe. Aí sim, viajou com a mamãe, falei também pra rapaziada, merecido descanso. E minha mãe assiste aqui, hein, mano? Obrigado, mãe. Obrigado, não, por favor, assiste aí, dá aquela moral. Até pedir de novo pra rapaziada que chegou até aqui, mais uma vez, né? Seguir, curtir seguir a gente, né? Se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar com os amigos corintianos aí, para que a gente troque mais ideias com os torcedores corintianos, e agradecer vocês de novo. Tamo junto, amanhã estaremos lá na Arena de novo para variar só um pouquinho, né? Como o Marquinho, nosso irmão, que também já foi no nosso podcast contar as milhões de histórias que ele tem viajando para ver o Coringão. E aí, Marquinho, vai para Venezuela? Eu vou dar uma passada lá. Então a gente vai dar aquela passadinha na Arena, né? Para ver o Coringão jogar, e se Deus quiser, quem sabe eu não volte da Neoquímica Arena para a gente subir mais um vídeo, mais um pós-jogo feliz aí, tomara que dê certo, mas se não, tem muito campeonato pela frente e vamos tentar recuperar nos próximos jogos aí. Tamo junto, irmãos, muito obrigado de novo, e é nóis, hein? Obrigado mesmo. É isso, tamo junto, Fê, tamo junto, Vlad, valeu pela resenha, valeu quem acompanhou a gente aí até o final. E é nóis, tamo junto. Até amanhã. Tamo junto, manos. Obrigado, galera. Obrigado por ficar até aqui. 40 minutos aí, mano. É tempo pra caralho de nós falando. Obrigado. Feliz de estar de volta de novo. E tem coisa boa pra nós aí. Eu não quero ficar imitando o Augusto Melo, não, que eu tô de pouca ideia com ele. Mas vem coisa boa pra nós. É nóis. Valeu. Vai, Corinthians. É isso aí. Valeu, rapaziada. Obrigado. Tamo junto e vai, Corinthians. Valeu.